seja bem-vindo a mais um Quem Estudou a Lição. E mais uma vez aqui nós estamos com a minha equipe poderosa para mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Eu tenho certeza que você está percebendo aí algo diferente. Hoje nós estamos representando a ADRA. E talvez você do outro lado que não conhece, eu queria que Tamires pudesse explicar um pouquinho, né? O que é a ADRA, Tamires? Muito bem, a ADRA, né, é uma organização humanitária voltada para auxiliar, né, as pessoas, os países, né, ela está em 130 países e em momentos ali difíceis, né, como guerras, como situações assim realmente bem complicadas, né, como ocorreu lá em Brumadinho, enfim, tantos outros locais, a ADRA ela se faz presente, mas não só em momentos assim de tragédia, né, podemos dizer. A ADRA também auxilia, né, nas cidades, nos estados, né, com crianças, adolescentes e adultos também. E os meninos vão falar um pouquinho mais aí. Muito bom, que legal. Tamires deixou bem claro, né, que a ADRA ela está ali presente em vários lugares, mas aqui em Vitória de Santo Antão, qual o trabalho que a ADRA tem desenvolvido, meu querido amigo Daniel? Isso aí. Somos voluntários, né? Tem um projeto Sons de Esperança que chegou à nossa cidade, no qual viabiliza que crianças de 8 até 14 anos, que já se tornam adolescentes, possam aprender a tocar instrumentos como violão, violino, flauta e quem sabe quantos outros virão, né? Segunda-feira agora, inclusive, será a aula inaugural. Muito bem, muito bem. E aí eu sei que a ADRA, ela acontece a partir de doações, né? Pessoas que se colocam à disposição para ajudar. E aí eu queria saber, Danilo, o que é que a pessoa pode fazer para ajudar a ADRA? Perfeitamente, né? Você pode ajudar a ADRA. Na verdade, você pode entrar lá em adra.org.br e fazer a sua doação. R$ 1 que seja, já vai valer a pena. E se você for já membro da Igreja Adventista e você quiser ali colocar a sua doação via o cartão, né, de dízimo, então você vai colocar o código 40 Amigos da ADRA e fazer a sua doação. Muito bem. Então, ficou aí o recadinho. Se você quiser nos ajudar, é só seguir as orientações que o Danilo bem apresentou aqui, para que aí a gente possa abençoar mais pessoas. Pois bem, vamos para a nossa lição. Nós chegamos hoje na sexta lição. O tempo está passando rápido. E aí, o tema Jesus e o budismo. Mas antes, nós vamos orar, pedir a orientação do Senhor. Então, Daniel, conduz essa oração conosco. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de espalhar a Tua palavra, que possamos aprender cada vez mais de Ti, é isso que te pedimos. Perdoa os nossos pecados e abençoa o telespectador, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Jesus e o budismo é o tema principal da lição dessa semana. Semana passada a gente estudou um pouco sobre o hinduísmo e agora a gente entra em uma outra religião. Por curiosidade, é a quarta maior religião do mundo, né? O budismo. Isso mostra a sua força, né? Nesse contexto, dentro do planeta, a quarta religião do mundo. E aí a gente vem com esse tema, Jesus e o budismo. Quando nós observamos aqui a charge dessa semana, eu achei bastante interessante, 2 quadrinhos aqui. Aparece o primeiro, um jovenzinho aqui sentado, ele está ali meditando, né? A gente conhece por essa expressão, a imagem aqui nos mostra isso. E aí está aí um questionamento. O quadrinho diz assim: a questão é esvaziar a mente. E passa um jovenzinho por trás ali, comendo uma maçã, e ele diz assim: a verdadeira questão é o que preenche a mente. E aqui a gente vê uma controvérsia muito grande, né, entre um e outro, e é sobre isso que nós iremos discorrer o estudo que a gente aprendeu aí durante toda essa semana, é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E aí eu já faço a primeira pergunta para o meu amigo Danilo. Danilo, o que o domingo vem falando, né? Tem como título Encontrando a Luz. Como a gente pode entender esse assunto aqui do domingo? É bem interessante, porque o domingo ele fala justamente sobre a Siddhartha Gautama, né, o Buda, que é justamente quando, há 2.500 anos atrás, veio de uma família rica, né, então o que acontece é que ele era privado de todo sofrimento, e então quando ele sai do palácio, ele agora se defronta de alguns problemas, ele se defronta com a morte, ele se defronta com o sofrimento, com doenças, né, e aí ele começa a buscar entender de onde vem esse sofrimento, né. E ali, meditando agora sobre debaixo de uma árvore, ele
de acordo com a tradução ali, ele alcança a iluminação. O interessante é pensar que o budismo ele partiu do hinduísmo, então ele era hindu, tá entendendo? E agora o budismo ele é construído a partir do hinduísmo. Então, por exemplo, acredita ainda na reencarnação e etc., porém nega a base hindu. Então, ele é diferente ali do hinduísmo que tem tanto a vida como a destruição que a gente tem estudado, né? A ideia é que eles agora explicam esse sofrimento de outra forma. Então você vê ali, por exemplo, que existe uma grande diferença em relação ao que o budismo acredita para o que o cristianismo acredita. O primeiro ponto é que, enquanto o Buda ele vê ali que o problema do sofrimento, né, ele é justamente por causa dos nossos desejos, e aí agora você tem que se afastar disso tudo. A ideia é que, ou seja, se afastar de todo esse sofrimento e tal. Jesus não. Ele, na verdade, vai de encontro ao sofrimento. Ele vai, sofre por nós, morre no nosso lugar para justamente enfrentar esse sofrimento e dar fim a isso. O segundo ponto é o seguinte: como o budismo ele veio antes de Cristo, tem pessoas ali que acreditam que Jesus ele se envolveu com o budismo, mas isso aí não faz sentido. E, por fim, o grande ponto aqui, e é justamente vem o título, né, Encontrando a Luz. Ali, Buda ele queria alcançar a iluminação, né, e diz que ele alcançou. Mas diferente de Buda, que estava buscando a iluminação, Cristo é aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Então, na verdade, não é que Cristo alcança a luz, mas ele é a fonte de luz que pode nos iluminar. Isso, muito bem. E aí a gente chega na segunda-feira, né? Segunda-feira, o dilema de Buda. Que dilema foi esse, Tamires? Desvende para nós aí que Buda enfrentou aí. Exatamente. Como o Danilo bem comentou aí, né? Buda, que ainda não era o Buda conhecido, né? De fato, mas ele vivia no palácio, né? Vivia ali de forma isolada naquele ambiente. E aí, em certo momento, ele sai e ele começa a ver dor, ver sofrimento, ver situações difíceis. E ele começa a se questionar, né? De fato, o hinduísmo, que era a religião em que ele vivenciava, né? Ele não encontrou explicações para aquele sofrimento todo, né? Que as pessoas estavam passando. Então ele começa a se questionar: por que de fato existe a dor? E aí ele deixa, né, Deus ali de fora, deixa Deus de forma escanteada ali, e ele começa a pensar que o sofrimento ele tem a ver com o desejo e o apego, ou seja, se você tem desejo por algo ou é apegado por algo, automaticamente você vai sofrer, era assim que ele pensava. E ele acreditava que a libertação ela vinha por meio da meditação e por meio da disciplina. E ali ele começa, né, a exercer aquilo que ele passa a acreditar e influenciar, obviamente, outras pessoas. Mas o que a gente observa é que, de fato, né, Jesus ele faz de forma diferente. E aqui a lição traz, né, a história lá de João 9, que é o cego de nascença. E as pessoas perguntam, né, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Né? E aí Jesus disse que, de fato, ninguém havia pecado. Mas que aquela situação ali, né, teria um final melhor, né? Algo iria ali acontecer e as pessoas talvez não entendessem naquele momento, mas quem sabe no futuro passariam a entender, né? Então, Jesus não culpou o passado nem falou em castigo, né? Ele mostrou que o sofrimento não precisa ser o fim da história, pode ser o começo de um milagre. Então, Jesus ali faz de forma diferente, né? E para que você possa refletir, vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Enquanto algumas religiões recomendam afastar-se das emoções e dos relacionamentos com Jesus, como Jesus se relacionava com quem sofria. Então, diante, né, da sua classe, comente aí. Se quiser, também deixe nos comentários. Uma coisa interessante aí nessa parte da segunda-feira é justamente quando ele fala que a maioria das religiões eles partem justamente de perceber que, peraí, existe algo errado. Né? Então, ali no tempo de Cristo, as pessoas olhavam agora para o sofrimento e explicavam de um jeito que era: olha, se essa pessoa sofre, então é porque Deus quer, porque ele fez alguma coisa, né? Então isso aí era muito pregnado naquela época. E talvez aí quando você leu esse verso aí de João 9:3, né? É um pouco complicado de entender esse ponto, né? Quando Cristo ele fala, a pessoa perguntou, né? E aí, o que aconteceu? Por que ele está cego, né? Será que ele pecou? Os pais deles pecaram? E aí ele responde assim, ó: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus.
E aí você poderia pensar assim, né? Ah, então quer dizer que Deus ele realmente causou sofrimento para ele? Não é isso. Na verdade, a gente já viu, eu quero lembrar que a gente já estudou sobre o sofrimento, a gente já entendeu a origem do mal na terceira lição, né? E na verdade o sofrimento existe, o mal existe, a gente já explicou isso, mas o grande ponto é que Deus ele é especialista em transformar realmente casos ruins em coisas boas. Tá entendendo? Então a ideia é que o grande ponto que Cristo está dizendo aqui, olha, deixe de focar num ponto que é o sofrimento. Deus ele já está mudando essa realidade. Isso, muito bem. E aí a gente chega lá na terça-feira, né, o Daniel vai tecer aqui alguns comentários acerca da terça-feira, que tem como título Debaixo da Árvore. É, debaixo da árvore, né? Gostaria também de comentar um pouco em relação à segunda-feira, que o budismo ele traz ali também algumas, como um exemplo, ele traz ali como base de outras filosofias modernas. Eu estava comentando aqui no off, né? Como Arthur Schopenhauer, que estudou o budismo e escreveu ali todos os seus livros, toda a sua filosofia, acreditando numa vontade suprema ali, e diz que a vida é uma ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque o Buda, né, tinha comentado a questão do sofrimento por causa do desejo humano. Então veja como o budismo ele influencia coisas na filosofia, mas não só isso. Ele também influencia a vida de pessoas. E aí tem pessoas que vão e começam a fazer algumas práticas ali para tentar fugir de alguns problemas. Práticas nas quais os budistas fazem, que é, o exemplo da terça-feira é sobre a meditação. Rapidinho, Daniel. E hoje a gente percebe que essas práticas elas têm ganhado uma força muito grande, né? Devido a gente viver um mundo muito agitado hoje, né? Aquela correria frenética e algumas pessoas sentem essa necessidade de parar para relaxar e aí começa a fazer muitas práticas que nem imaginam que vêm de uma teoria budista, né? Mas que começam a colocar realmente isso em prática. A gente tem observado bastante isso acontecer. Exatamente. Então, onde é que entra ali a meditação, né? É a ideia de você tentar esvaziar a sua mente. Ter ali, por exemplo, colocar um ponto fixo até não conseguir pensar mais em nada e talvez ali você encontre um estado diferente do seu dia. Só que a terça-feira comenta, juntando com a quarta-feira aí, que o cristianismo ele vem trazer diferente. Como é que se encontra a paz? É você se esvaziar. Aí eu gostaria de voltar agora pro sábado. Comentei na segunda, pegando a história do domingo. O sábado ele tinha colocado a charge, né? A brincadeira que o rapaz comentou. A verdadeira questão é o que preenche a mente. Aí a gente lembra aquela frase que a turma diz, o mente vazia, oficina do diabo, né? Porque se a pessoa tenta esvaziar a mente, o que ela vai acabar pensando? Então, o cristianismo ele vem diferente, vem contra justamente esse tipo de meditação. Não é você pegar e de forma egoísta dizer eu não vou pensar mais no sofrimento ou em nada, né? Que já vem outras filosofias também. Porque você tenta ali esquecer completamente até do outro. Isso não resolve em nada a tua situação. Você está tentando ignorar a realidade que você está vivendo. O cristianismo ele pega e diz o contrário. Não é esvaziar a mente, mas preenchê-la. Gostaria de compartilhar com vocês, para finalizar, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, a maneira de você encontrar paz é você se ocupar com as coisas que vêm do alto. É aquelas coisas que não vai vir de você. Exatamente. E aí é interessante comentar que, tipo assim, existem comprovações ali de que a meditação é benéfica, mas o grande ponto é a meditação cristã ali, por exemplo, quando Cristo ele se retirava para orar, era justamente uma questão de quietude, né? Você agora sair das coisas mundanas, sair das ocupações que você tem, mas se conectar com Deus, se preencher de Deus. Então, um grande ponto aqui é o seguinte,
a verdadeira religião, como o Tiago fala, né, justamente realmente fazer o bem. E como é que você vai fazer o bem se você se afasta de todo mal? Como é que você vai fazer o bem, realmente ter uma religião ativa, uma religião que realmente modifica o mundo, se agora você está ali, vamos dizer assim, apático, esvaziando a sua mente? Não tem como, tá entendendo? Então a verdadeira religião, na verdade, é aquela que agora te preenche a forma de que vai impactar os demais. Então esse é o detalhe aí. O cristianismo, ele enobrece a mente e não esvazia a mente. Eu só queria deixar essa reflexão aí. Isso, muito bem, Danilo. E completando, né, a fala aqui do Danilo, quando a gente chega lá na quinta-feira, tem o título O Caminho para a Paz. E aí, quando a gente vai observar todo esse contexto, a história do Buda, a história de Buda, e aí, para ele chegar nessa libertação final, é por meio do esforço próprio, exclusivamente do esforço próprio. Só que aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que isso é completamente o contrário. Assim como a gente viu lá na charge no início, né? O rapaz lá meditando, ele pensando na ideia do se esvaziar-se, e aí passa o jovenzinho lá no outro lado e diz que, na verdade, não precisa se esvaziar, é se encher, né? E aqui, aí para Buda, tem essa ideia de que para ter essa libertação, chegar, ter o encontro aí da luz, ele tem um esforço próprio completamente, mas que, na verdade, não tem nada disso. Na própria lição, você vai ver aí que diz assim, ó, Jesus oferece um caminho oposto. Ele ensinou que a salvação não se conquista por boas ações, mas é um presente de Deus recebido pela fé em sua morte e ressurreição. E para a gente fundamentar isso através de um texto bíblico, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, deixa isso muito claro, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o texto bíblico deixa isso muito claro, não tem nada a ver com esse esforço próprio humano, nessa busca incessante por esse ideal, por essa paz, por essa libertação. A gente só precisa acreditar e confiar em Deus que tudo isso possa se tornar uma realidade. Exatamente. Vale lembrar também que o budismo, assim como qualquer outra religião, existe um fundo de verdade, né? Então você vê ali que o budismo ele fala uma verdade que é o problema do sofrimento está na gente, tá entendendo? Nossos desejos que são pecaminosos, realmente. Agora, a questão é que o problema é você buscar agora a solução também na gente. Não dá para fazer isso daí. Então a ideia é que, da mesma forma que o problema está na gente, eles estão certos nisso, e que a gente tem que buscar essa paz, o grande problema ali é a forma que eles estão buscando. Eles, na verdade, devem buscar a paz naquele que realmente é a fonte da paz, né? Que é só Cristo. E aí, Danilo, quando faz esse comentário, me vem aqui, né, à mente a pergunta da quinta-feira, que ela é ótima. E eu queria desafiar você que está em casa, você que está nos acompanhando. A pergunta é a seguinte: como você explicaria a alguém de outra religião que ela precisa de Jesus? Então essa é a pergunta, que você possa fazer aí as suas reflexões e busque uma resposta. Então, pois bem, vamos se caminhar para o final? Antes de finalizarmos, eu gostaria de explicar, deixar aqui um perigo, né? Que o budismo, por causa da ideia de você se afastar, se privar de todo o resto, pelo menos até então, uma das religiões mais perigosas que nós enfrentamos até então. Porque a pessoa vai parar de buscar a verdade, parar de buscar quem resolve e se privar em si mesmo. E não resolve nada. E aí eu gostaria que a Tamires lesse um texto da sexta-feira que vai explicar muito bem a situação em que estamos para quem busca religiões como o budismo. Isso mesmo. A sexta-feira, né, a luz da vida, né? E diz que nessa época os sistemas pagãos estavam perdendo o domínio sobre o povo. As pessoas estavam cansadas de aparências e histórias inventadas. Desejavam uma religião capaz de satisfazer o coração. Embora a luz da verdade parecesse afastada dos seres humanos, haviam pessoas ansiosas de luz, cheias de preocupação e tristeza. Tinham sede do conhecimento de Deus, do Deus vivo, e da certeza de uma vida além da sepultura.
Então, assim como no passado, né? Hoje também existem pessoas que estão em busca dessa luz. Estão perdidas de repente ali, né, nas suas verdades, em situações difíceis e estão também em busca, né, dessa libertação, sair, né, de fato aí dessa sepultura. E por último, a última pergunta, né? O que diferencia a resposta do cristianismo ao sofrimento humano da explicação dada por outras religiões? Então, pense, né? Reflita sobre isso e compartilhe também com a sua classe. Muito bem, muito obrigado, Tamires, obrigado, Danilo, obrigado, Daniel. Foi uma bênção estar com vocês aqui e chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Nós queremos deixar aqui a nossa gratidão a você que tem nos acompanhado. Eu vi que a semana passada bombou de comentários, as pessoas lá. Isso é importante, a gente gosta, é isso que a gente quer ver. É muito interessante a gente acompanhar, né, o que você está colocando lá. Então continue nesse vídeo a mesma coisa, deixe seu comentário. Para a gente é muito bom ver a reação de vocês frente aos vídeos que nós temos postado semanalmente. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Mais um estudo da Tua Palavra. Nós concluímos aqui e louvado seja Deus por tudo isso que está acontecendo. Nós também te pedimos uma bênção especial por todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão assistindo, que todo esse conteúdo possa ser útil, possa ajudar na compreensão da Tua Palavra. Cuida de cada um de nós, nos dá um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém.